Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estrelas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Na cidade de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser a mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé, escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levantem-se, Débora, levantem-se, levantem-se, cante uma canção, levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá até com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gate ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias, mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo da batalha. Os reis vieram lutar em Taanac, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram quando caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Gizom. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o quemeu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele, numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra, deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça, furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelho, tombou e ficou estendido a seus pés. Os seus pés ele ficou caído de joelho e tombou. Ele caiu morto no chão.
A mãe de Císera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, 1 ou 2 moças para cada soldado, roupas luxuosas para Císera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, moram todos os teus inimigos, porém, que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Juízes capítulo 6. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e o atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta para lhes dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês. E vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus, que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe no Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com uma ponta da carne e o pão.
Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse, apavorado: ai de mim, Senhor, meu Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido destruído ali, e perguntavam: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Naquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo da família de Abiezer foram juntar-se com ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Juízes, capítulo 7. Jerubaal, isso é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboá e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão:
ainda é gente demais. Leve todos eles até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelhem para beber. 300 homens ajuntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gibeão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300, mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro e disse: olhem para mim. E quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as trombetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora certa de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que relevavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército do inimigo fugiu, gritando. Enquanto os 300 homens estavam tocando as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naphtali e Assé e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas.
Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uva. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Juízes, capítulo 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem maior valor do que aquilo que todos os homens do grupo das famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir os inimigos. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida ao seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. Zeba e Salma estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do exército, restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Nobá e Jogbea, e atacou de surpresa o exército do inimigo. Zeba e Salma, os dois chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote e lhes fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: você lembra de quando me desprezaram? Vocês disseram que não ia dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna? Pois bem, aqui estão eles. Então pegou espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filho da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que, se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse Jeter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estava no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto, seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será governador de vocês. E continuou:
Mas vou fazer um pedido: cada um dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós o daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinha tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesavam quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como o seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor, Deus, que os havia tirado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel.